Olá pessoal, aqui Micael Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. É o momento de falar de mais um jogo pelo qual nós podemos aprender algumas mecânicas, algumas dinâmicas, alguns modos como o jogo foi construído no seu sistema para aprendermos coisas, para podermos simular e usar para outro tipo de coisas, especialmente jogos educativos ou jogos ou experiências ou simulações que nos ensinem alguma coisa. O caso de hoje é o jogo It's a Wonderful World. É um mundo maravilhoso, penso que é assim na versão em português, porque este jogo já está disponível em Portugal pela Mevo Games. Mas neste jogo tem uma coisa muito interessante, é um jogo muito simples, um jogo de cartas que têm múltiplos usos. E é com esses múltiplos usos das cartas, através das quais servem para tomarmos decisões, que eu quero introduzir aqui o tema. Isto serve para introduzir o conceito de planeamento a curto e a longo prazo. Isto enquadrado num tempo de duração de projeto. E este jogo faz isso. Porquê? As cartas podem ser usadas como recursos ou como projetos. E nós temos de saber bem quais é que vamos alocar a projeto e quais é que vamos usar como recursos. O que nos dá uma noção de curto prazo no sentido dos pequenos projetos que podemos fazer logo e que ajudam a alimentar o nosso sistema de produção, curto prazo de como gastamos as cartas para recursos, a pensar naquelas outras cartas que vamos fazer mais à frente, considerando a duração que o jogo vai ter, planeando e estimando se temos quantidades de recursos suficientes e tempo suficiente para os conseguir aplicar e construir as cartas, e então dá-nos a noção das várias etapas, dos vários tempos, das várias escalas temporais dos projetos. Mas vamos ver isso na prática com os componentes e com as cartas. Então vamos abordar aqui os conceitos básicos. Basicamente isto é a cadeia de produção. O jogo tem uma lógica de produzir os recursos por etapas, ou seja, produz primeiro estes recursos, depois estes e estes. E à medida que eles vão produzindo, as cartas vão ativando. Agora vamos ver aqui uma carta, ou várias, que é para ser mais simples. Pelo menos as mais básicas. Por exemplo, estas aqui. As cartas têm aqui o custo, para o projeto ficar completo, e o tipo de recurso que elas podem ser usadas, ou seja, descartadas para serem ativadas. Por exemplo, está aqui a nossa civilização, que produz dois cinzentos, um preto e um verde. Isto quer dizer depois que produz indústria, poder militar e ciência. Mais ou menos isto que quer representar. E aqui será supostamente conhecimento institucional e riqueza, qualquer coisa do género. Portanto, isto aqui é a nossa base, mas nós depois temos de fazer a tal seleção do que é que queremos fazer com as cartas. Se as queremos usar como projeto, e aqui está o custo, que custa fazer este projeto, e aqui o que dá o projeto, ou seja, dá esta produção, dá depois uma produção de cinzento e verde, e aqui quanto é que custa descartar a carta para dar imediatamente o recurso, ou seja, o curto prazo, o longo prazo, ou seja, o curto prazo e aquilo que custa meter esta carta para a longo prazo e ir produzindo isto todos os turnos. Então como é que nós teríamos que fazer? Então fazíamos assim, eu por exemplo, fazendo o exemplo, colocava esta em jogo como projeto. Ainda não é fase de produção, fase de produção é a seguir. Colocava esta como projeto, colocava esta também como projeto e agora tinha que fazer opções. Por exemplo, estamos a ver aqui pontuadores. Estes pontuadores é aquilo que dá os objetivos finais e nós tínhamos que ver. Estas têm muitos custos, eu tinha que tomar algumas opções. Eu, por exemplo, ia pôr esta em projeto e agora estas cartas ia, por exemplo, descartar esta para dar um cinzento. Ia buscar aqui um cinzento e colocava ali, produzir, ia para o descarte, ia escolher esta, por exemplo, para dar um azul para aqui, ia descartar esta também para dar mais um cinzento, ia para aqui, ou seja, ao colocarmos os cubos aqui em cima, vemos também a progressão dos projetos, ia pegar nesta para descartar e ganhar um preto. Okay? E agora íamos entrar na fase de produção e agora produzia os cinzentos. Quantos cinzentos é que eu estou a produzir? 2. Pegava nos 2, vinha para aqui. Acabei de concluir o projeto. Está concluído, os recursos voltam para aqui, isto é só simbolicamente, e entra a carta aqui em cima. O que acontece? Passamos para a fase da produção dos pretos. Na parte de produção dos pretos, eu já vou conseguir produzir 2 pretos. Então entra um preto aqui e o outro até é desperdiçado. Entramos depois na fase, esta carta já está em jogo, entramos na fase de produção das verdes. Uma verde entra aqui. Entramos depois na fase de produção das amarelas, eu também produzo uma, que também entra aqui. Então este projeto está quase feito e este também. Portanto, eu neste turno consegui fazer planeamento de curto prazo para obter recursos. Este foi um preto que foi um desperdício, portanto não teve muito desperdício.
teve aqui só um, mas depois pode ser convertido noutras coisas. Portanto, eu tive aqui um planeamento de curto prazo para conseguir construir esta carta e ter estes dois projetos já em boa fase de andamento para estarem concluídos no próximo turno. E basicamente está aqui uma relação entre o curto e o médio e longo prazo e a produção e aquilo que é a produção que nós queremos ao longo dos turnos e uma produção imediata, representada até através das cartas com estes múltiplos usos. E pronto, fica aqui o exemplo de como é que um jogo, que acaba por ser um jogo simples, que praticamente todas as pessoas conseguem jogar, que tem este sistema, ou seja, este mecanismo de aplicação das cartas com os múltiplos usos, que nos permitem ou gastar instantaneamente para obter recursos, ou colocar em jogo como projeto para ser construído ao longo do tempo e com sequências temporais bem conhecidas, porque nós conhecemos a produção que vai acontecendo por etapas, que nos permite fazer então realmente um processo de planeamento com as várias escalas temporais, desde o curto, médio e longo prazo, e fazendo de um modo muito visual e muito material a expressão física e concreta disso, num jogo que é fantasioso, mas cuja mecânica e mecanismos aqui interligados destas mecânicas podem ser utilizados depois para projetos ditos sérios ou de aplicação sérias de jogos, ou para simular, ou para aprender outro tipo de coisas. Fica aqui o exemplo e até breve. Adeus!